O George R. R. Martin reclamou e muita gente também. Infelizmente, galera, a gente sabe que a segunda temporada de House of the Dragon decepcionou muita gente. Mas é fato que a HBO não tem outra escolha agora a não ser pisar no acelerador para entregar uma terceira temporada insana, e hoje eu vou te provar o porquê. Se você aí ficou desanimado com aquele final, com as dezenas de alucinações do Daemon, ou com os encontros sem sentido da Alicent e da Rhaenyra, pode ficar tranquilo. Tem muita gente aqui no canal que volta e meia comenta que não tá mais afim de continuar assistindo a série. Mas no vídeo de hoje eu vou te provar que vale muito a pena dar uma chance para a próxima temporada de House of the Dragon. E por quê? Nos bastidores, a HBO realmente está preocupada em entregar uma das melhores e maiores seasons de toda a história do universo de Game of Thrones. Antes de tudo, já deixa seu like aí embaixo e também se inscreve aqui no Voo do Dragão. Afinal, cada vez, pessoal, a gente tá mais próximo da nossa meta de 100 mil inscritos. Combinado? Então, bora pro vídeo. Bem, vocês sabem que não é novidade que, infelizmente, a segunda temporada da Casa do Dragão acabou frustrando muita gente. A gente esperou semanas por uma grande batalha, um grande clímax que simplesmente nunca veio. Mas antes aí de xingar os roteiristas da série, eu queria trazer para vocês um fato de bastidor bem importante. Acontece, pessoal, que a segunda temporada foi inteiramente escrita e planejada para ter 10 episódios. E bem, vocês sabem que não foi o que aconteceu. No final das contas, enquanto a série estava sendo gravada, a HBO exigiu uma redução de 10 para 8 episódios, simplesmente para cortar os custos. Com essa tesourada, 2 grandes eventos gigantescos foram empurrados de última hora para a terceira temporada, que vai estrear só agora esse ano. Eu estou falando da grande tomada de Porto Real e da grande batalha da Guela. E é exatamente pela falta desses 2 marcos épicos que ficou aquele gosto amargo de que não aconteceu nada no final da season. Para entender o tamanho desse estrago, pense no passado lá em Game of Thrones. Imagine, por exemplo, se a terceira temporada acabasse no 8º episódio, sem o casamento vermelho. Ou até então, se a 6ª temporada de Game of Thrones acabasse lá no episódio 8, antes mesmo da Batalha dos Bastardos, ou até da explosão dos septos de Baelor. Eu acredito que a sensação seria basicamente a mesma, uma grande temporada que desenvolveu muito e acabou não entregando o clímax. E bem, pessoal, foi exatamente isso que aconteceu lá em 2024 com a segunda temporada de House of the Dragon. O grande clímax, o ápice da temporada, foi literalmente cortado pela própria HBO. E aí sim, entra Ryan Condal, o principal roteirista e produtor da série. E bem, eu não tô aqui pra ser advogado do diabo, porque de fato eu acho que o Ryan acabou errando em várias coisas, mas a gente precisa ser justo e admitir que ele de fato acabou ouvindo muitas críticas que aconteceram lá na primeira temporada da série em 2022. Uma das maiores críticas em relação à primeira temporada, se vocês não lembram, era em relação à fotografia, que era de fato muito escura. Então, nessa segunda temporada, o Ryan finalmente clareou a tela e parou com aquelas trocas de atores também que confundiam todo mundo. O ponto é que ele acabou cometendo um erro feio para tentar tapar o buraco deixado pela HBO. Sem aquele final épico, sem as batalhas e a tomada de Porto Real, ele precisou preencher o tempo dos episódios restantes. Por isso, ele tentou imitar o ritmo lento e as conversas sussurradas lá das primeiras temporadas de Game of Thrones. O problema aqui é que o Ryan fez um diagnóstico falso do próprio público. A verdade, pessoal, pelo menos na minha visão, é que muita gente tinha adorado o ritmo frenético da primeira temporada, que tinham até aqueles saltos temporais e acontecia muita coisa episódio após episódio. Acontece que depois do Ryan escutar algumas críticas pontuais sobre os saltos no tempo, ele acabou pesando a mão pro outro lado e deixou a série lenta demais. Isso é algo que ele já tinha revelado lá quando ele começou a escrever a segunda temporada, que a série seria mais devagar, imitando aí o ritmo de Game of Thrones, justamente devido a essas grandes críticas da internet que haviam sido feitas a respeito do ritmo frenético da primeira temporada. O problema é que o Ryan não entendeu que muita gente, ou maior parte do público, de fato tinha gostado disso. Além disso, galera, é importante trazer aqui que nós estamos em outra época. Apesar de Game of Thrones ser uma ótima série, uma série muito aclamada, ela aconteceu lá há quase 15 anos atrás. Hoje, a gente vive em outra geração, que está acostumada com vídeos curtos, como TikTok, Reels e etc. Dessa forma, o público lá que foi fisgado inicialmente na primeira temporada pela agilidade, acabou tomando um banho de água fria com episódios tão parados. Pra piorar, entra na conta o material original. A gente sabe aí que Fogo e Sangue, apesar de ser um livro completo, é bem mais limitado que as Crônicas de Gelo e Fogo. Basicamente, só a Dança dos Dragões rende apenas alguns capítulos aí do livro original pra vocês terem uma ideia. Visto lá que nas Crônicas de Gelo e Fogo, que são os livros que inspiraram Game of Thrones, o Martin entregava diálogos longos e incrivelmente
incrivelmente ricos, prontos nas mãos dos roteiristas só para eles adaptarem. Mas agora aqui em House of the Dragon, a gente não tem a mesma base pronta para adaptar. O livro Fogo e Sangue, que eu cito tanto aqui no Voo do Dragão, acaba sendo basicamente uma enciclopédia bem resumida, com pouquíssimos diálogos e profundidade de personagens. Dessa forma, galera, sem esse material profundo, assim como o GOT tinha, ao tentar fazer uma série mais lenta e cheia de conversas, assim como o Ryan tentou fazer com a segunda temporada de House of the Dragon, acabou, no final das contas, deixando de soar com uma intriga ou política inteligente para parecer mais uma enrolação descarada simplesmente para encher linguiça. O ponto, galera, é que diferente lá das dezenas de casas, conflitos e tramas de Game of Thrones, a dança dos dragões que a gente vê aqui em House of the Dragon já é uma guerra declarada. Ou seja, ela é um momento de urgência, de caos ou de ação rápida, com dezenas de exércitos, batalhas acontecendo em todos os lados de Westeros, quase que simultaneamente. Dessa forma, eu acho que ficar de papo pelos castelos não funcionou, e a paciência do público acabou esgotando. De qualquer maneira, eu acho que a gente não pode esquecer de grandes momentos que House of the Dragon trouxe pra gente aí na segunda temporada, como a grande batalha de Pouso das Gralhas. Aquele episódio, pessoal, pra mim, é a prova clara de que a equipe e que os roteiristas não desaprenderam a fazer televisão e a escrever uma série nível Game of Thrones. Quando a HBO libera dinheiro, eles acabam conseguindo sim, entregando um espetáculo. A direção daquela batalha, pra mim, pessoalmente, foi excelente e o peso dramático estava presente ali em todo momento. Dessa forma, eu creio, se esses eventos finais aí da segunda temporada não fossem cortados, eu tenho quase que convicção que a opinião do público sobre essa última season aí que rolou seria bem diferente. Mas então, galera, afinal, o que esperar da terceira temporada? Será que a HBO vai mexer os pauzinhos e entregar algo diferente? E olha, eu creio que sim. Se a segunda temporada de House foi frustrante e muito arrastada para a maioria do público, é muito provável que a terceira vai ser completamente diferente por um motivo bem curioso: a sobrevivência corporativa. Acontece, galera, que a alta cúpula da HBO sentiu o baque da queda de audiência e as grandes críticas que rolaram na internet. E o que muita gente acaba não se dando conta é que hoje House of the Dragon é o maior cartão postal da HBO Max e o principal motor de assinatura do streaming deles no mundo inteiro. A realidade nua e crua é que eles não podem se dar o luxo de errar de novo com a sua maior franquia. Por isso, a nova temporada chega com um investimento financeiro pesadíssimo para tentar recuperar a confiança perdida do público. Essa é a grande aposta de ouro para a HBO tentar salvar o prestígio da série e garantir que a base de fãs não abandone o bar. Até porque é um investimento muito caro. A HBO já confirmou a quarta temporada. Ou seja, se eles errarem nessa na terceira, eles vão perder muita grana mesmo. Fora que a própria imagem da HBO de qualidade, o selo que eles têm sobre o seu nome, pode acabar ficando comprometido. Dessa forma, com o cofre aberto e orçamento garantido, a terceira temporada, que vai contar com 8 episódios, vai ter uma densidade narrativa brutal. Para vocês terem uma ideia, não vai sobrar nenhum minuto para aquele ritmo de conversas lentas do passado. O próprio showrunner da série, Ryan Condal, já confirmou publicamente que nós vamos ver 4 grandes eventos colossais ao longo da season. Eu quero passar rapidinho sobre os eventos que nós vamos ver, mas só para avisar que a partir desse momento eu vou ter alguns spoilers, porque eu vou comentar aí basicamente o que deve rolar nessa próxima temporada, beleza? Acontece, galera, que desses 4 momentos gigantescos, 3 a gente praticamente já sabe quais são, simplesmente pelo andamento da história. Obviamente, como eu falei, o primeiro deles vai ser a grande Batalha da Guela, que eu já citei inúmeras vezes aqui no canal, que deve entregar uma guerra naval insana envolvendo aí em torno de 5 dragões logo no começo da temporada. Na sequência, nós vamos ver no episódio 2 a grande tomada de Porto Real, um movimento agressivo que muda toda a dinâmica de poder de Westeros e vai virar House of the Dragon de cabeça para baixo. E para fechar a temporada quebrando tudo, já foi confirmado que a primeira batalha de Tamriel, que conta aí com 3 dragões, deve ser o grande evento que vai fechar a season. Essa batalha, galera, tem a missão de ser o grande clímax de encerramento de toda a temporada, reunindo exércitos gigantes e grandes dragões ao mesmo tempo. Os produtores querem transformar isso em uma das maiores e mais impressionantes batalhas já criadas em toda a história da televisão. E aí fica pra gente a grande pergunta sobre qual seria o quarto evento misterioso que o Ryan Condal fez questão de citar. Existe aí uma probabilidade enorme de ser a trágica queda de pés do dragão, pegando a audiência e os fãs de surpresa. Mas o investimento pesado, a emissora não vai ficar restrito apenas a esses 4 momentos enormes e caros de produzir. Ou seja, a gente vai ter muito mais coisa além disso. A série também precisa nos
entregar batalhas mais contidas, mas que devem carregar mortes de um impacto absurdo. Nós teremos diversos conflitos nas terras fluviais e a emboscada sangrenta que ficou conhecida como o Baile do Açougueiro. Muito provavelmente é nesse exato momento que veremos a morte definitiva do Criston Cole. Juntando as perdas do peso, o Príncipe Daeron e o seu Dragão Azul atestaram que vão estrear nessa nova season finalmente, não vão ficar escondidos, galera. Eles devem entrar com tudo no conflito logo nos primeiros episódios, provando a força militar que os verdes têm aí do oeste. Outro fator decisivo para a guerra vão ser sementes do dragão, aqueles bastardos como o Ulf, o Rug e o Adam, que domaram seus dragões lá no final da segunda season. Aqui eles realmente devem brilhar e mostrar o que eles vieram. Fato é, pessoal, que com toda essa densidade, várias mortes, batalhas, eventos e trocas de poder constantes, tem um propósito muito claro. Eles precisam preparar o terreno e deixar o cenário completamente caótico, porque vai ser a última temporada da série. Afinal, o fim da Dança dos Dragões é uma tragédia em todos os sentidos, e a produção tem que construir agora, nessa terceira temporada, a base para os absurdos e o caos político que vai tomar conta de Westeros no final dessa série. Nós seremos guiados aí para um grande evento sombrio que lá nos livros chamam de a Lua dos Três Seis. Resumindo para vocês, é quando a anarquia toma conta de Porto Real e o povo se levanta com ódio em Porto Real. Tudo isso é o que vai pavimentar a inevitável e dolorosa queda da Rhaenyra Targaryen no encerramento da história. Com esse caminhão de eventos e a HBO abrindo o cofre desse jeito, é muito difícil imaginar que teremos uma temporada ruim. A gente pode até não ter diálogos perfeitos, ou uma escrita impecável em todo episódio, assim como as primeiras temporadas de Game of Thrones, mas o nível de entretenimento e ação, galera, deve ser brutal. É uma temporada que tem tudo para apagar a frustração do passado e bater de frente ou até superar a qualidade que a gente viu na primeira temporada de House of the Dragon. E eu sei que vocês aí nos comentários já estão falando uma coisa. Depois de debater todo esse cenário de roteiro e eventos que a gente vai ver, tenho certeza que muita gente vai bater na tecla da treta com George R. R. Martin. E não dá pra fingir normalidade aqui, porque as críticas que o próprio autor publicou sobre a série foram bem pesadas e, sendo bem honesto, muito justa na maioria dos pontos. Foi sim, pessoal, uma situação séria que expôs falhas da adaptação e abalou a confiança no público na direção do projeto. Inclusive, lá na época, eu fiz um vídeo que eu vou deixar aqui linkado na descrição, se você quiser conferir, onde eu comento sobre o que o George R. R. Martin disse. Apesar disso, galera, eu acho que não dá pra gente decretar o fim da franquia só com base nesse post do Martin. O desabafo aconteceu há muitos meses, há quase um ano, dando tempo pra HBO revisar os roteiros da terceira temporada. E o ponto central aqui é que a pressão do autor e dos fãs foi sentida, e agora sim, existe uma obrigação clara de entregar algo muito melhor na tela. Pra mostrar que a parceria do Martin não tá quebrada, basta a gente olhar aí a produção da série do Cavaleiro dos Sete Reinos. A relação do autor com a equipe tem sido bem próxima e funcional desde o início. Inclusive o Martin aí participou de vários eventos da série, de divulgação, inclusive da estreia que rolou lá na Europa, indicando assim que o estúdio, ou seja, a Warner, ainda está disposta a ouvir o Martin quando é preciso para preservar a essência de Westeros nas suas adaptações. Resumindo a ópera, galera, a HBO sabe que tá caminhando numa corda bamba e não pode errar de novo. Somando aí o investimento pesado, os 4 eventos colossais confirmados e aquele puxão de orelha do Martin, o cenário muda completamente. Com toda essa pressão nas costas, fica muito difícil imaginar que nós vamos ter uma temporada ruim. E a parte boa de tudo isso, galera, é que o nosso hype já tem data pra voltar. O primeiro trailer oficial mesmo da terceira temporada deve sair aproximadamente aí no final desse mês, lá pelo dia 25, quando vai rolar a CCXP lá do México, com vários atores confirmados da série. Podem me cobrar, porque assim que sair, eu vou fazer aquela análise profunda, quadro a quadro, aqui no canal, pra gente caçar cada detalhe dessa história. Mas eu quero saber agora aí de vocês. Depois de tudo que a gente conversou, vocês ainda estão com o pé atrás? Ou esse vídeo aí deu um pouquinho de esperança pra vocês sobre a terceira temporada de House of the Dragon? E qual aí desses 4 grandes eventos você mais quer ver em tela? Por hoje era isso, pessoal. Vamos continuar essa conversa aí nos comentários. Até o próximo vídeo, valeu e fui!